Posso receber um espírito em casa? Eu sou a Eliane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Vida de Médium, onde eu conto causos e curiosidades da minha estrada como médium e psiquiatra. E hoje eu vou contar para vocês o caso que eu já recebi, sim, espíritos na minha casa ou na casa de outras pessoas. Mas eu quero deixar um alerta aqui importante. Eu trabalho com mediunidade há 20 anos. Eu fiz todos os cursos, eu estudei bastante e eu tenho muito controle já da mediunidade, tanto que eu tive já sensações de querer incorporar, entre aspas, né, para usar um palavreado aí mais comum, em hospital psiquiátrico, junto a pacientes e outros locais também. Mas eu não permiti que esse espírito se manifestasse. Por quê, gente? Porque não era um local adequado para isso. E é claro que você tendo a mediunidade disponível, aberta, usem o termo que quiserem, outros espíritos vão se aproximar de você, tanto do bem quanto do mal. Claro que os do bem só vão se aproximar se tiverem a oportunidade de fazer algo bom, mas os maus ou os perdidos, desorientados, vão se aproximar de você e tentar de alguma forma fazer essa incorporação, nem sempre porque eles querem falar alguma coisa, mas porque essa aproximação que eles têm do médium faz com que eles se sintam melhores das suas dores, das suas angústias, porque o médium doa energias, doa fluidos com mais facilidade que outras pessoas. Então há uma tendência a esses espíritos serem atraídos para o médium. Se você ainda está desenvolvendo a sua mediunidade, se você não tem bastante estudo, ou se você está num local sozinha ou num local que não tem ninguém preparado para que esse espírito se manifeste, você não deve permitir essa comunicação. É por isso que a gente diz que não se deve ter psicofonia, psicografia e qualquer outro tipo de mediunidade fora de um ambiente adequado que nós consideramos geralmente os centros espíritas. Mas a gente sabe que lá nos primórdios do espiritismo, quando não existiam os centros espíritas, Kardec fazia sim evocações nas casas das pessoas e permitia manifestações mediúnicas das mais diversas formas. Já fiz psicografia em casa? Sim, faço bastante, inclusive, e vários outros médiuns que trabalham com psicografia, especialmente de livros, fazem em casa, mas eles têm normalmente um ambiente separado para isso. Alguns acordam antes da família chegar, outros têm realmente uma sala separada. Eu aqui tenho um ambiente que eu só faço lá. Por exemplo, as minhas gravações eu só faço aqui. Mas voltando lá para o caos, então, é uma introdução maior hoje, gente, para que as pessoas não saiam por aí achando que é brincadeira, que pode ser feito de qualquer forma. A gente precisa de uma finalidade útil para que aquele espírito se manifeste, de alguém ali que dê o suporte para que essa manifestação ocorra e, claro, que possa conversar com esse espírito, porque senão você recebe ele ali e aí, vai falar com a parede? Ou vai falar com alguém que não tem nenhuma condição de orientar aquele nosso irmão? Vai acabar te prejudicando. E se você não tiver bem educada a sua mediunidade, pode ser que você tenha dificuldade de retirar aquele espírito e impedir que aquela situação ali, aquela mediunidade, manifestação que deveria ser única, se transforme em um processo obsessivo. Então, dito esses alertas, o caso de hoje é que sim, eu já recebi até mais de uma vez espíritos sofredores na minha casa. Eu percebi aproximações em algumas situações, em outras nós estávamos num momento de oração em casa e esses espíritos se manifestaram e a minha mãe ou meu pai conversaram com eles. Meus pais também são espíritas e há muitos anos também já trabalharam em centro espírita. A minha mãe trabalha até hoje, ela também tem mediunidade e já aconteceu de eu receber sim espírito e ali ela foi conversando e orientando. Nesse caso, era um irmão que a minha amiga tinha tido desencarnado um familiar dela e eu fui até a missa de sétimo dia para dar um abraço, um suporte ali familiar. E esse familiar dela ainda estava com muitas dificuldades lá no plano espiritual, não tinha compreendido o seu desencarne,
Quando ele então se aproxima de mim, eu permito a manifestação em um momento que nós já estávamos em prece e com a finalidade de ajudar esse nosso irmão. Ele ali conversa com a minha mãe explica, olha, você está com um corpo diferente, mas está já no plano espiritual, veja quem está falando por você, é uma mulher, não tem como ser você, no caso era um espírito do sexo masculino, e ela foi orientando, mas a minha mãe já tem muitos anos também de trabalhos mediúnicos, portanto estava apta para isso, havia um suporte da espiritualidade ali, nós havíamos feito uma prece solicitando que a espiritualidade estivesse presente conosco e havia uma finalidade de orientar e ajudar aquele irmão. Aí muita gente talvez se negasse, não vou permitir a comunicação, mas onde estaria a nossa caridade? Simplesmente porque não estamos num centro espírita? Eu deixo isso daí para que vocês discutam. Os mais ortodoxos dirão que nós agimos de forma muito perigosa. Tem seus riscos? Tem. Qualquer tipo de atividade mental tem os seus riscos. Até se você pensar sozinho na sua casa, você vai atrair energias e espíritos conectados naquela faixa vibratória. Mas como nós ali estávamos num momento de ajuda, de caridade, de doação, eu acredito pessoalmente que nenhuma pessoa que realmente queira ajudar acabaria impedindo essa comunicação. Eu também já recebi um espírito aí, no caso um espírito para orientação na casa de uma amiga que também é espírita. Nós estávamos ali numa visita à casa dela, batendo papo, conversando e houve então a presença desse nosso irmão. E eu falei, olha, eu estou sentindo a presença de alguém, não é um espírito ruim, porque eu já aprendi a detectar se era um espírito bom ou ruim. A gente resolveu então abrir o evangelho, fazer uma prece e aí houve a manifestação daquele espírito que deu uma orientação para aquela casa, pedindo que eles tivessem mais paciência, que eles continuassem firmes em oração. Sim, havia ali novamente uma finalidade útil, a presença da espiritualidade superior, nós fizemos uma prece e com muito respeito trabalhamos dentro da mediunidade para isso. Então, se você aí tem mediunidade já bem educada, por que então ficar tão preso a um centro espírita? Eu sei que outras religiões não espíritas, espiritualistas, acabam permitindo uma maior liberdade dos seus adeptos e muitos espíritas que eu conheço acabam parando lá. Mas eu nunca fui porque eu acredito que estou fazendo um trabalho correto e que sendo feito com amor, com respeito, isso pode sim acontecer e a gente tem que ter uma mente um pouco mais aberta, mas sempre com alerta, sempre com cuidado e com muito respeito no trabalho com a espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, se já aconteceu alguma coisa assim parecida com vocês, conta aqui pra gente nos comentários que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, vai também contar a sua própria história. Curta, compartilhe este vídeo e não se esqueça de seguir lá nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, que tem muito conteúdo para vocês.